Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o lugar no qual você pode vir exatamente como está. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Esse é o nosso primeiro episódio e nós vamos falar sobre Quaresma, a faxina do corpo e da alma. Mas antes de nós falarmos sobre a Quaresma, deixa eu me apresentar um pouco mais para você. Eu sou de Campinas, São Paulo. Nos últimos 4 anos vivi em Assis e acabo de voltar para minha cidade natal. Acontece que nessa mudança eu pude perceber o tanto de tralha que a gente consegue juntar em 4 anos. Ainda mais, como foi o meu caso, que eu saí de uma casa para um apartamento. Era impossível trazer tudo. Por exemplo, só piscina de criança tinha 2 dentro de casa e a gente não tinha como enfiá-las dentro do apartamento. Com isso, nós fomos obrigados a desacumularmos as coisas que tínhamos. Tipo aqueles programas da GNT, sabe? Que a pessoa põe 3 cestos, né? Um que vai embora, outro que fica, outro que é doado. Enfim, a gente precisou se livrar de muita coisa. E na verdade nós somos assim. Nós gostamos de juntar coisas, principalmente na nossa sociedade de consumo. Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês, diz que o valor da novidade foi colocado acima do valor da permanência. Por exemplo, você compra um celular hoje e ele é programado já para ficar obsoleto daqui a 2 ou 3 anos. A consequência disso é que a nossa casa está entulhada de coisas, o depósito de lixo da cidade está entulhado de lixo, de coisas que a gente joga fora. E se nós aprofundarmos um pouco mais essa reflexão, vamos perceber que não é apenas coisas que acumulamos. Nós acumulamos sentimentos, ideias, desejos, hábitos, enfim, uma série de coisas que a gente carrega dentro da gente e que acabam tornando a vida pesada, congestionada. Por exemplo, a nossa agenda. Quantas vezes você já marcou 3 compromissos no mesmo horário, no mesmo dia, e você não sabia bem o que fazer? Você precisa refletir. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou acumulando tanta coisa? Será que é o medo de dizer não e ser julgado? Será que é a necessidade de provar a importância naquilo que eu faço? Será que é o desejo de conquistar uma vaga mais importante ou uma situação econômica X que eu projetei? Enfim, esse tipo de coisa traz muito sofrimento sem a gente se dar conta do porquê. Todos nós deveríamos revisar a nossa vida pelo menos uma vez no ano. E é nessa hora que entra a Quaresma. Porque dentro da espiritualidade cristã, a Quaresma é o tempo certo para a gente fazer isso. Então o que é Quaresma? Quaresma é o período de preparação para a Páscoa, dedicado ao autoexame, arrependimento e jejum. Segura aí que eu vou falar depois um pouquinho o que é jejum. Mas quando é que isso começou? Isso começou na igreja primitiva. E talvez, sei lá, você que é crente aí vai falar assim para mim, pô, pastor, mas aí não é coisa de católico? Não, as comunidades primitivas, 1000 anos antes da Reforma, já observavam esse tempo de preparação. Por que eles faziam isso? A ideia aqui era imitar Jesus no deserto, quando ele fica 40 dias em luta espiritual. Por isso que chama Quaresma, porque vem dos 40 dias que ele passou lá. Eu quero ler para você o texto de Marcos, capítulo 1, que mostra essa passagem de Jesus no deserto. Lá em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 9, diz o seguinte: Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso,
Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Bom, a grande questão nesse texto é o seguinte: por que o Espírito levou Jesus para o deserto? Por que Deus queria Jesus no deserto? Eu vejo dois motivos para isso. Um individual e o outro coletivo. Primeiramente, pessoalmente, deserto dentro da tradição bíblica é o lugar de silêncio e solidão. No deserto você não tem os barulhos, os ruídos típicos da cidade ou da vida corrida que a gente vive. O deserto, por causa do silêncio, revela, na verdade, os barulhos e as lutas que estão dentro da nossa alma. Os antigos acreditavam que o deserto era o lugar da morada dos demônios. Eu tenho para mim que o silêncio e a solidão, na verdade, eles revelam os demônios internos, as sombras e as maldades que a gente carrega dentro da gente e muitas vezes não tem coragem de encarar. Bom, Jesus obviamente não tinha sombras dentro dele, por isso a luta não foi contra ele mesmo, mas contra Satanás. Qual é o objetivo de Satanás? Satanás tenta fazer Jesus duvidar da sua identidade. Qual é a identidade de Jesus? O texto fala que a voz do Pai diz para ele: tu és o meu filho querido, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Essa era a identidade de Jesus. Mas o que o diabo tenta fazer com ele? Tenta fazer ele duvidar disso. O diabo diz para ele: se você é o filho de Deus, a gente lê lá no relato de Lucas e de Mateus, se você é o filho de Deus, ou seja, prova que você de fato é o filho de Deus, prova que de fato ele te ama. E aí o diabo lança 3 coisas para Jesus. Primeiro ele fala: olha, se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ou seja, faça algo extraordinário, faça algo diferente, algo maravilhoso. Jesus vence essa tentação, vem a segunda: se você é o filho de Deus, pula daqui do lugar mais alto do templo, porque Deus vai mandar que os anjos te segurem. Qual que é a ideia aqui? Crie um grande espetáculo, um grande entretenimento, que faça com que as pessoas que estão ali no templo, elas olhem para você, elas vejam os anjos te segurando e elas reconheçam que você de fato é o Filho de Deus. Faça com que as pessoas falem bem de você. Em terceiro lugar, o diabo mostra para ele todos os reinos da terra e disse: tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Ou seja, acumule poder, acumule conquistas, acumule coisas. Sabe de uma coisa? O diabo continua dizendo a mesma coisa para você. Ele diz: você é aquilo que você faz, você é aquilo que falam sobre você, você é aquilo que você tem. E a maioria das vezes a gente tenta construir a nossa identidade em cima dessas coisas. Você é aquilo que você faz, você é aquilo que falam de você, você é aquilo que você tem. Mas nenhuma dessas coisas corresponde ao nosso verdadeiro eu. Nosso verdadeiro eu está na voz do Pai que diz: tu és meu filho querido, tu és minha filha querida, meu filho amado, minha filha amada, em quem eu me alegro. Enfim, esse foi o desafio pessoal de Jesus. Agora, existe um aspecto coletivo nisso. Se a gente lembrar bem da história bíblica, Israel, logo depois que ele é libertado do Egito, ele está ali no limite da terra prometida. E eles mandam 12 espiões para essa terra. E o povo fica esperando por 40 dias que os espias investiguem a terra e que eles mostrem, tragam um relato dizendo se eles vão ou não vão conseguir entrar nessa terra. E o relatório da maioria dos espias é: nós não vamos conseguir. E com isso o povo duvida de Deus. Por conta disso, a Bíblia vai falar pra gente que Deus faz então com que o povo fique 40 anos no deserto. 1 ano para cada dia que os espias estavam na terra. Você pode ler isso lá em Números, capítulo 14, verso 33 e 34. E eles passam 40 anos no deserto, até que uma nova geração surja, uma geração que confia em Deus. Agora, Jesus está no mesmo lugar que o povo de Israel estava. A questão é: será que ele também vai duvidar de Deus? Percebe o que acontece? Jesus faz aquilo que o povo não conseguiu fazer: confiar em Deus. Ele faz aquilo que eu e você a gente não consegue fazer. Porque ele confiou em Deus e se entregou a ele no nosso lugar,
Nós que somos falhos, nós que vivemos caindo em tentação, nós que vivemos duvidando de Deus, nós sabemos que nós também somos aceitos por Ele. Porque Jesus fez isso por nós. Porque Jesus confiou pelo povo. Um novo povo pôde ser criado. E é por isso que Ele vai dizer, logo depois que Ele sai do deserto, chegou o reino de Deus. O reino de Deus é a reunião das pessoas que confiam em Deus, que estão dispostas a caminhar com Deus. Mas para isso, se arrependam e entrem nesse reino. Bom, Quaresma é tempo de arrependimento, tempo de autoexame. O que você precisa mudar? O que você precisa se arrepender? Será que a tua identidade está sendo construída em cima daquilo que você faz? Em cima daquilo que dizem de você? Em cima daquilo que você tem? Acho que esse é o tempo de você pensar nisso. Talvez você vai me dizer, poxa, legal isso, mas como é que eu faço para mudar? Para a gente conseguir mudar, novos hábitos precisam ser traçados, precisam ser conquistados. E é aí que entra a parte do exercício espiritual. Lembra que eu falei do jejum? É aí que entra o jejum. O que é jejum? Jejum é quando a gente se priva de algo que é importante pra gente para poder prestar atenção em Deus. O jejum mais comum que tem é aquele de comida, né? Que a gente para de comer, mas presta atenção, o jejum não é regime. A ideia é você parar de comer alguma coisa ou por um tempo para você prestar atenção em Deus. Eu queria propor para você que nessa Quaresma você fizesse um jejum, talvez baseado naquilo que a tua identidade está construída. Será que você tem construído tua identidade em cima daquilo que você faz? Nesse caso, talvez seria legal você fazer um jejum de trabalho. Poxa, em vez de levar trabalho para casa, sabe? Trabalhar que nem um louco, coloca limite nisso. Ou então realmente tira um dia para você descansar, para você estar com a tua família. Se você está construindo a tua identidade em cima daquilo que dizem de você, talvez seria legal um jejum de mídia. Sei lá, Facebook, Instagram, de repente você passar esses dias sem olhar para essas coisas, tentar se desintoxicar disso. Se você está baseando a tua identidade naquilo que você tem, talvez seja legal você fazer um jejum de compras, ou até esse exercício de desacumulação, sabe? A vida nossa passa muito rápido para a gente ficar com uma vida congestionada, cheia de coisa. Esse é o tempo certo de você se arrepender. Eu quero convidar você a fazer esse caminho também que Jesus fez. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!